Olá, maravilhosas! Hoje teremos um quintou, sem muitos efeitos especiais, sem muitas emoções, mas para falar de um assunto muito emocionante. Nós vamos falar sobre sonhos hoje. E sonhar é preciso, né? É o nome do nosso quadro de hoje. Nós vivemos numa sociedade completamente bagunçada. Percebemos muito mais isso nesses últimos tempos, né? Com a sensação de impotência, justamente por esse momento que a gente está vivendo, toda essa bagunça, a situação, essa doença, enfim. Eu não vou falar de coisas negativas aqui, porque a gente já sabe muito bem o que está acontecendo e todo mundo só fala sobre isso. Mas, como a gente tem que focar no sonho, vou falar duas coisas aqui, que sempre me remetem a essa palavra. O sonho de sonhar, de almejar algo, de querer estar, né, em algum lugar, ou com alguém, ou tendo feito algo importante. E o sonho que a gente tem quando a gente dorme, que também é uma questão aí muito, muito doida, né? Porque a gente se depara com uma situação de que, gente, tô sonhando e parece real. Olha só. Mas, como eu disse lá mais cedo, o assunto é muito complexo. E talvez eu tenha muita coisa para dizer sobre isso. Desde criança eu anotava os meus sonhos, né? Eu tinha a impressão de que sempre quando eu lembrava deles e que eu fazia isso, era como se algo fosse acontecer, né? Como se eles fossem se realizar, na verdade. Alguns deles posso até dizer que, de repente, aconteceu. Mas enfim, vou focar aqui, né, nessa questão de falar sobre os meus sonhos e os sonhos que eu acredito que sejam importantes que todas as pessoas tenham. É engraçado falar sobre isso porque hoje pela manhã, para quem não sabe, eu faço jornalismo, né, as aulas já voltaram, e eu tive uma aula sobre essa questão da ansiedade. E eu acho bacana pensar que o sonho ele está associado a algo que nós não temos, mas a algo que a gente consegue planejar, pensar, imaginar, idealizar e querer, né? O que a gente tem que tomar cuidado é em relação à frustração. E aí vem essa... Por que eu citei essa questão da ansiedade, né? A gente tem mania, eu brinco até que é uma frase que a minha avó falava muito pra mim, de colocar a carroça na frente dos bois. Então, por mais que a gente tenha esse sonho, vamos supor, meu sonho sempre foi me formar em jornalismo, né? Eu planejava, assim, na minha vida, terminar minha primeira faculdade aos 21 anos, a segunda aos 23, porque seria aí um tecnólogo em marketing, né? E aí eu passaria a estudar um pouco mais de história, que é uma paixão também. Então, como eu sempre fui muito apaixonada por muitas coisas, sonho é o que não falta aqui para essa pessoa. Então, você imagina, a pessoa passou por uma infância onde viu que justiça era algo muito importante, a verdade era muito importante. E aí se imaginou como advogada. Depois teve a percepção de que defender pessoas erradas não era o caminho. Então, um bom advogado vai defender o cliente dele, independente do cliente dele estar sendo verdadeiro, né? Ser ali culpado ou não. Então, isso na minha cabeça não entrou bem. Então, o que eu falei? Vou estudar jornalismo. Eu posso comunicar as pessoas, levar a verdade para as pessoas e, ao mesmo tempo, não trair a minha verdade. Né? Essa foi a minha perspectiva lá na infância e adolescência. Então, hoje eu estudo uma coisa que eu realmente sou apaixonada. Eu gosto muito de comunicação e eu não falo de comunicação só falada, né? Eu gosto muito de escrever. É uma paixão minha, sempre foi. Eu tenho muitos textos meus que eu ainda tenho que digitalizar, porque eu sou do tempo do papel. Mas sonho também em escrever um livro, é uma vontade minha, me imagino aposentando lá na minha casa de campo, escrevendo um livrinho bem maravilhoso, né? Tipo cenas de comédia romântica. E na verdade, dentre esses tantos sonhos, né, que eu citei aqui, todos me levam para um único objetivo,
que sempre foi a questão do propósito, que está muito atrelado com isso. Então, o meu propósito em vida, até brinco, né? Falo muito sobre isso com a minha mãe, com os meus amigos mais próximos, que é mostrar para as pessoas o quanto elas podem ser melhores no que elas já fazem. Então, assim, eu tenho muito isso comigo. O que eu estou fazendo é bom? Eu posso melhorar? Então, eu tô sempre nessa constante de renovação. E eu acredito que muitas pessoas deixam de sentir isso por algum desânimo, por algum fato descontente dentro da família, ou uma questão financeira. E você começa a perder essa vontade dentro de você. Hoje eu sei que é muito, muito importante você sempre pensar de maneira diferente. Por mais que pareça maluco, né, na hora, assim, pra todo mundo, ele está falando uma coisa, você tem uma ideia e a sua ideia é muito louca. Entendedores entenderão, né, pessoal? O pessoal da faculdade me ama nessa questão, né? Eu falo, gente, a gente tem que pendurar o lustre lá na lua, trazer de volta e filmar. O povo fica como comigo? Como que você vai fazer isso, Kimberly? Tá doida? E aí é nessa hora que eu idealizo isso. Eu sonhei. E aí eu falo, nossa, que sonho bacana, eu vou chegar lá. Independente das barreiras, eu posso até sonhar alto, mas metadinha eu chego, entendeu? Então, é muito importante pra mim essa questão. Eu ainda sonho com muitas e muitas, muitas coisas. Acredito que tudo aquilo que você sonha que é verdadeiro dentro de você, você tenha que guardar. E você tem que guardar isso com muito amor. E almejar aquilo com vontade, planejar como você vai fazer pra chegar lá. Independente de todo mundo tá falando que você não consegue, se você não falar pras pessoas é até melhor, porque ninguém vai te colocar pra baixo. Então já vai com isso na cabeça, eu vou conseguir e eu vou conseguir. Então sonhar é essencial para a vida de nós seres humanos. Eu gostaria de falar muito mais sobre isso porque é um assunto que eu adoro. Só que eu sei que, assim, é péssimo, né? Só eu falando aqui, eu gostaria de interagir com vocês, gostaria que vocês me ouvissem, que vocês me falassem também a opinião de vocês sobre isso, mas vai ficar para os comentários. Então vou esperar, tá? E espero que vocês gostem do conteúdo também. Eu tô aqui falando, mas são as minhas percepções, são as minhas opiniões, e eu gosto muito de passar isso pra frente porque eu percebo que muitas vezes a gente tem um pensamento que é igual do coleguinha, ou não é igual, e ele aprende com isso. Então, se vocês tiverem as opiniões de vocês também, quiserem deixar aqui, podem me passar. Eu vou adorar receber o feedback de vocês. Até o próximo Quintou. É isso. Beijo!